chegando com mais um Sala de Entrevistas para você. Obrigado pela sua companhia e hoje a gente vai falar sobre os joelhos. Isso mesmo, gente. Às vezes a gente não dá nem muita importância, mas ali tem muito meme, muita história na internet, sempre brincando com dor no joelho, dor nisso, dor naquilo. Mas a importância deles na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente os cuidados para você mantê-los bem e saudáveis. Sobre isso a gente vai falar com o médico super especialista no assunto, o médico ortopedista Dr. Marcelo Beirão. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado pelo convite, Michele. É isso mesmo, só dá importância para o joelho quando ele começa a estralar ou doer. Assim como o coração, né? Só se dá importância quando ele começa a incomodar. Aí se procura rapidinho o cardiologista. E o joelho não fica diferente, não é muito diferente disso, não. Hoje as pessoas, doutor, com esse ritmo de vida acelerado, com essas loucuras, têm ido ao consultório mais frequentemente com problemas nas articulações mais cedo? Não, na verdade não, Michele. É como tu falasses assim, as pessoas normalmente começam a se preocupar quando começam a ter dor, ou então eles começam, meu joelho está fazendo um barulhinho. Então é exatamente a partir daí que as pessoas começam a se preocupar, independente da idade, ou jovem, ou mais idoso, mas é exatamente a partir disso aí, ou então quando tem uma lesão propriamente dita, né? Aí é obrigado. Aí é obrigado. A gente vai chegar na parte das lesões, porque eu acho que é o mais frequente até pelos esportistas de finais de semana, né? Mas, doutor, quando uma criança está ali naquela fase do estirão, começa a ter aquelas dores do crescimento, é normal os joelhos doerem? Os pais têm que prestar atenção, principalmente ali na adolescência? Como é que funciona? Nessa faixa etária, assim, né, nessa transição, né, entrando na adolescência, saindo da infância, entrando na adolescência, normalmente os adolescentes entram numa fase de crescimento muito rápido, muito acelerado, onde o osso, muitas vezes, ele cresce numa velocidade mais rápida que o músculo. Então começa a haver uma esticada, né, naquela musculatura que se gruda diretamente no osso. Então, e normalmente, principalmente, se a criança é muito ativa, ele realmente passa a ter dor principalmente nas atividades mais vigorosas, como jogar futebol, correr, educação física, né? Normalmente eles fazem em piso duro. Então, essa realmente é uma queixa muito frequente dos adolescentes. É claro que sempre a gente tem que pensar, normalmente a gente pensa como primeira alternativa no adolescente a dor, que é chamada dor de crescimento, que é conhecida pelos pais. Mas é evidente que a gente sempre tem que se preocupar com outras condições que podem também dar dor articular na criança. A gente, há pouco tempo, teve uma entrevista aqui bem interessante com o Dr. Diego Padão sobre os pés, e ele falou principalmente da questão dos calçados. Que as pessoas pararam de ter aquela atenção, que antes a gente tinha 2, 3 marcas, hoje tem milhares de marcas, e às vezes a gente vai na economia e não presta atenção. Esse tipo de calçado mais duro, as mulheres que usam o salto, a gente já sabe que prejudica bastante, mas esse tipo, principalmente nessa fase de adolescente, tem que ter uma atenção maior para cuidar dos joelhos para o futuro? Michele, eu diria para ti que, na verdade, o calçado ele deve ser sempre uma preocupação em todas as faixas etárias. As faixas etárias, né? Porque se a gente pegar uma criança, claro, se uma criança usa um tênis muito durinho para jogar, principalmente para fazer educação física, normalmente o piso é mais duro, pode gerar dor na região do calcanhar, na parte da frente do pé. Mas se a gente pensar, vocês, mulheres jovens, né, o salto, ele é o grande vilão dessa história toda de dor no pé. As rasteirinhas, agora nessa época de verão, né, as rasteirinhas são campeãs de audiência em gerar dor na região do calcanhar. Por quê? Porque não tem aquela proteção suficiente que normalmente um calçado deveria ter para proteger contra o impacto no calcanhar. Né? Então, o uso do calçado adequado, sem dúvida nenhuma, ele previne uma série de, não necessariamente lesões, mas de dores articulares, que são secundárias ao maior impacto. Isso é bom sempre estar frisando, né? Porque, como eu disse, tem muita informação, mas não de qualidade, né, doutora? Tu sabes que eu sempre digo para minhas pacientes assim, vocês mulheres usando rasteirinha, que tem uma proteção muito baixa, muito pequena, é a mesma coisa que caminhar descalço na beira da praia, né, que é um fator que faz com que os indivíduos desenvolvam dor, principalmente nesse período. Né? Então a proteção é muito importante.
Assim como caminhar, fazer uma caminhada com um tênis inadequado. Uhum. A gente presta muita atenção também nessas questões, que hoje é tudo midiático, né? O pessoal vai buscar muita informação na internet para fazer exercício físico e explodiu a onda, né, dos cross-trainings, né, dos exercícios de alta intensidade. E o que mais se vê também é problemas nas articulações, problema no joelho devido a esses treinos. Todo mundo pode fazer ou é bom sempre fazer uma orientação antes de entrar, doutor? Eu não tenho dúvida em te dizer que hoje a gente vê no consultório muita gente especificamente na nossa área, né, muita gente com dor no joelho, por estar fazendo o esporte ou uma atividade de muito impacto e que ele não está preparado para aquele tipo de atividade. Então, saltar em caixote, então são situações que te geram muito impacto, cerca de 20 vezes do teu peso corporal em cima do teu joelho. Nossa. Então, olha o que vai sofrer a tua articulação e certamente vai te dar muita dor. E o que vai acontecer? Logo ali na frente, tu vai ter a necessidade de parar com a tua atividade. Então, normalmente, os alunos eles vêm com todo o gás e chegam na terceira, quarta semana. Isso eu falo porque a gente vê na prática diária. Tem que parar com a atividade porque começam com dor articular, dor no joelho, dor no calcanhar, dor na lombar. Então, normalmente ele tem que ser, primeiro, o aluno tem que ser consciente das suas limitações e começar a fazer um trabalho progressivo de condicionamento. Aí depois sim, beleza. Aí quando ele tiver o seu condicionamento adequado, ok, aí ele pode fazer a atividade que lhe convier e tiver indicação. Porque geralmente é o contrário, né? O pessoal que já está fora do peso, já está com dor, enfim, vai lá e acelera o processo para tentar emagrecer, diz que vai fortalecer, mas nem sempre ajuda. Perfeito. Uma frase que eu sempre uso também é o seguinte: o indivíduo ele tem que emagrecer para correr e não correr com o objetivo de emagrecer. É exatamente o que as pessoas fazem ao inverso. Contrário, exatamente. Então ele vai ter dor articular porque ele está fazendo um grande impacto em função do sobrepeso, e vai ter dor. Daqui a pouco ele vai ter que parar de correr. Ele não vai conseguir dar continuidade à atividade dele. Agora, se ele perder peso e for correr, ok. Porque o joelho, a partir do momento que ele começa a entrar nesse processo de dor, doutor, talvez, não, óbvio, só vai me corrigir se eu estiver errado, ele é de medicação para cirurgia, né? Ele não tem uma regeneração, ele não se recompõe. O que acontece, Michele, assim, que a grande maioria das pessoas que começam uma atividade, vamos lá, pré-verão, Tá. Aí começa a entrar agosto, setembro, então todo mundo começa a entrar num ambiente de loucura em relação à procura do corpo ideal. Sim. Então, essas pessoas, o que começa a acontecer? Eles começam a fazer atividade, e não conseguem depois dar continuidade à atividade exatamente em função disso. Porque a articulação começa a reclamar. Então é sempre aquela orientação, vai devagar, vai no teu tempo, vai devagarinho, etapa por etapa, né, para que tu consigas te condicionar e fazer a tua atividade tranquila. E aí vem a automedicação, né, doutor, que é o mais perigoso de tudo também. Exato. E aí o que acontece? A dor articular, né, ela vai tendo uma evolução para cronicidade, especificamente a dor no joelho. Então tu começas a adaptar algumas posturas, tu começas a adaptar algum tipo de alteração postural na tua corrida. Então isso vai levando sobrecarga a outros segmentos que normalmente não deveriam ser sobrecarregados. Então isso faz com que daqui a pouco a dor não é só no joelho, daqui a pouco a dor está no tornozelo. Então começa a compensar e começa a ver essa progressão do quadro doloroso. E o que acontece? A maioria das pessoas não quer parar de fazer atividade apesar da dor. Não, ou então elas pensam assim, não, a dor é natural, é consequente, é uma consequência natural à minha sobrecarga do treinamento. Não. Sem dor não tem ganho. Ok, no gain, no pain, no pain, no gain. Então, ok, tu pode ter dor, mas espera um pouquinho, tem um limite, né, tolerável de dor, então vamos devagar. Se partiu para a medicação, já não é mais tolerável, já virou um problema. A partir do momento que tu tens a necessidade de ficar frequentemente fazendo uso de medicação, é porque alguma coisa está mal. Não é mais aquela dor
né, natural, né? Do No pain, no gain, ali, não é mais aquela dor. Então, aí já está passando do limite e que realmente daqui a pouco tu pode passar por uma lesão mais grave. Doutor, esse excesso de tempo sentado também tem prejudicado o joelho das pessoas? Porque a gente pensa no joelho, pensa em sobrecarga e tudo isso que a gente está falando, né? Maltratar o coitado ali, mas as crianças hoje estão ali na era da internet, videogame, postura errada, que a gente já sabe disso, mas os joelhos também são prejudicados por causa disso? O joelho não tem um grande potencial de prejuízo, tal qual, nessas situações, tem a coluna vertebral. Então, eu penso que essa geração, essa nova geração que vem vindo aí nos últimos anos, né, que é uma geração muito dependente de tablet, de celular, de computador, eles vão sofrer muito no futuro. Eles vão sofrer em função, primeiro, do sedentarismo. Que a gente já está vendo, né? Eles vão, porque não faz atividade física, normalmente está se dedicando lá às suas atividades no tablet, no colégio. Então, não levantam da mesa, né, e desenvolvem uma postura. Então, desenvolvem uma flacidez da musculatura, desenvolvem uma musculatura hipotrofiada. Então, vai desenvolver uma má postura, consequentemente, dor naquela transição de adolescência, idade adulta. Porque quando é adolescente, a gente suporta tudo. Milagres, né? Então, mas começa a chegar nos 20, nos 30, já é diferente. Então, eu sempre penso que essa geração vai sofrer muito lá na frente em relação a essas mazelas da tecnologia. Aí os pais têm que ficar atentos desde agora, né? Não é comprar uma cadeira gamer super estilosa. Mas o problema é que os pais dão o mesmo exemplo, né? Também tem muito que fica na televisão. Os pais deitam com o tablet na mão, com o celular na mão, quem não, né? Quem também. Chega em casa, a primeira coisa que os pais, a gente faz o que é? Eu computador. Eu ligo a televisão não é para verdade? ficar ouvindo alguém conversar comigo. Então, né? A gente tem que fazer o meia-culpa também, né? Então... É uma geração que a gente tem conversado com bastante especialistas falando justamente dessa preocupação, né? Porque a característica deles já é essa de ser a geração Z, né, que eles estão falando, que eles já são mais quietos, mais envolvidos com essa questão da tecnologia, exatamente, mas é uma geração que quando chegar nos seus 30, 40, hoje eles estão com 20, eles vão ter uma série de cuidados aí com a saúde um pouco maiores, né, nessa parte de musculação, enfim, musculatura e esquelética muito mais, né? Eu não tenho dúvida em te dizer isso aí. Eu tenho certeza que eles irão sofrer muito, em relação principalmente à postura. Postura eu tô toda hora tentando me arrumar aqui, assim. Porque na frente do ortopedista. Porque eu tô na frente do ortopedista, o pilates em dia não tá, não. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar falando com o Dr. Marcelo Beirão sobre os joelhos, aí sim, daqueles que andam aí fazendo atividades e andam parando na mesa de cirurgia. Voltamos já já. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo o ortopedista Marcelo Beirão, especialista, super especialista na questão de joelhos. O Dr. Marcelo Beirão é super condecorado aqui em Santa Catarina e também em muitas ações pelo Brasil afora com essa característica. Ele, inclusive, é especialista no esporte, por isso que a gente vai falar sobre isso agora. Ele é um dos médicos do Criciúma Esporte Clube há quantos anos que o senhor 25. 25, né? Entre idas e vindas, 25 anos no Criciúma. Já passamos muita coisa, né? Já. E já operou muito joelho, né, doutor? Bastante. Os jogadores de futebol do final de semana é os que mais têm batido lá no consultório ou no hospital? Sim, com certeza. Esse é o nosso público principal. Hoje, doutor, esse procedimento, né? O que é que faz os leigos entenderem como é que chega à situação de operar o joelho? O que tem ali para ser consertado, vamos dizer assim? Bom, dentro do joelho a gente tem duas estruturas que são super importantes para o funcionamento da articulação, que são os ligamentos, principalmente o ligamento cruzado anterior, que é o que mais lesa, né? E os meniscos, que são as cartilagens, que são os amortecedores que nós temos dentro do joelho. Então essas duas estruturas, elas são campeões de audiência aí nas lesões em atletas de final de semana, que não têm um bom condicionamento,
que nem sempre jogam um gramado padrão FIFA, né? Com certeza. Então, essas sem dúvida nenhuma são as lesões mais comuns, as lesões ligamentares e as lesões de menisco. A chuteira errada também que trava no gramado, aí faz o joelho aquela torcer. chuteira velhinha, aquela mais adaptada, boazinha, mas que não tem mais a sua função adequada. Né? E hoje essas cirurgias, elas estão, claro, né, muito mais modernas. A recuperação é enorme, né? Assim, muito mais rápida, né, doutor? Hoje, tecnicamente, as cirurgias, elas evoluíram muito nos últimos 10, 15 anos, principalmente com o material que a gente usa, né, para fazer a cirurgia, que é bastante diferente do que a gente tinha lá atrás. Hoje facilita muito a técnica cirúrgica e principalmente a reabilitação dos pacientes. Para que tu tenhas uma ideia, hoje tu faz uma cirurgia cirurgia de ligamento cruzado, que tecnicamente é mais complexa e mais lenta na recuperação. Hoje tu operas hoje o joelho e amanhã tu já começas a fazer tua reabilitação, começas a fazer a fisioterapia. Então é jogo rápido, não tem que... Tu vê, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, 20 anos atrás, se colocava gesso. Pois é. Então o sujeito ficava com um tubo de gesso durante uns 30 dias no joelho. Então ele ia começar a fisioterapia somente 30 dias após. Hoje não, hoje tu faz a cirurgia hoje, amanhã tu já começa a mobilizar. E aí nesse período de mobilização tem prejuízo muscular, tem tudo com certeza. Circulatório, tudo ali, né? Imagina só. Quando o cara voltasse a fazer a fisioterapia com 30 dias depois do gesso, o joelho estava que era um tijolo, né? Então, hoje não. Hoje o objetivo é tu mexeres o mais precoce possível. É exatamente o que se faz. E é importante ressaltar, Michele, assim, que a equipe ortopédica faz a cirurgia, né? E nós contamos muito com a participação dos fisioterapeutas na reabilitação. A fisioterapia também é uma especialidade que anda muito próximo com a nossa especialidade. Foi um casamento que começou a dar certo de uns anos para cá, assim, ele ganhou notoriedade, vamos dizer assim, porque até tinha umas bronquinhas, mas a fisioterapia eu acho que veio muito de esportes também, mas né, doutor? Hoje já tem umas bronquinhas. Ainda tem? Tem umas tô bronquinhas. tentando passar o pano, mas não. Hoje ainda tem, Michele, mas assim, é claro que... Mas tem muito crescimento do esporte sem também, dúvida, né? A nova geração de médicos, né, que está vindo por aí, já tem uma relação muito melhor do que alguns anos atrás com a fisioterapia. Hoje essa integração das especialidades é muito grande e absolutamente necessária, né, para a reabilitação, para ajudar na reabilitação do nosso paciente. Hoje a gente não tem como pensar uma cirurgia de joelho sem um período de reabilitação adequado. Porque senão perde toda a cirurgia, como a gente diz, né? Não, o paciente não aproveita a cirurgia, né? Então, uma fisioterapia bem feita complementa um tratamento cirúrgico, uma técnica cirúrgica bem feita. E hoje eu até perguntei para o senhor antes do intervalo, antes de começar, na verdade, o programa, que era uma dúvida que eu tinha, por que hoje se opera tanto, né? As partes quebradas, vamos dizer assim. Tem o joelho, a gente sabe, mas quebrou uma perna, um braço, um tornozelo. Se opera mais hoje essa parte ortopédica, né, doutor? Eu diria que se opera bem mais. E isso em benefício aos pacientes. Por quê? Vamos lá, de novo, comparação lá atrás, num passado não muito distante, nós não tínhamos hoje materiais para fixação de fraturas, como placas, parafusos, como tem hoje. Hoje a tecnologia, a indústria de material cirúrgico desenvolveu assim, materiais excepcionais para fixação de uma fratura. O cara bota uma placa, um parafuso, que são materiais muito melhores e que permitem logo uma reabilitação precoce. Então, o que lá atrás a gente fazia uma cirurgia de tíbia, tu tinha que botar um gesso, hoje tu faz uma cirurgia da tíbia com uma fixação, amanhã o paciente está caminhando. Então a reabilitação, esse tipo de material favorece muito a reabilitação mais precoce do paciente. Então por isso que hoje se opera bem mais. E é benéfico para o paciente, não tenha dúvida nenhuma. A gente está falando assim dos mais jovens, mas claro, eu acho que os joelhos também chegam ali na idade mais avançada, dos seus 60, 70, com uma preocupação maior também. São casos operáveis, não tem mais restrição de idade? Como é que está essa situação? Não, normalmente os casos que a gente leva à cirurgia nos pacientes mais idosos, vamos lá, o que são os pacientes mais idosos? 70 anos, né? Daí para cima. Eventualmente,
um pouquinho mais para baixo, são os casos de artrose do joelho. Então, esses pacientes que têm artrose é o desgaste da junta, da articulação, em que dificulta muito o paciente caminhar. Então, nesses casos, aí são indicadas as próteses de joelho. Que é mais complexo. É um caso mais complexo. E normalmente essas cirurgias são feitas em pacientes mais idosos. Então, é uma prótese, eu digo para o paciente entender de uma forma mais fácil, é uma junta postiça. Então, é uma parte de metal e plástico que substitui a articulação normal. Então, o paciente que tinha muita dor, às vezes não consegue caminhar 200 metros, 300 metros em função da dor, que tem a sua qualidade de vida comprometida, não consegue mais sair com a família, passear, porque fica toda hora parando, não consegue caminhar. Hoje, esses pacientes são muito bem beneficiados por uma prótese de joelho. Então, da mesma forma, a prótese. Tu opera hoje, 2 dias depois o paciente já está caminhando com a prótese. Então, melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, né? Muito, muito. Porque quando se usa a tecnologia para essas partes evolutivas, é muito boa, né, doutor? Com certeza. Porque melhora para vocês médicos na resposta e, é claro, para a recuperação do paciente. E hoje a gente, assim como a gente tem o desenvolvimento, né, de toda a parte tecnológica em qualquer área da nossa vida, a medicina como um todo tem se desenvolvido muito, né, Michele? Não só para diagnóstico, mas para tratamento, material cirúrgico, né, material hospitalar. Então, hoje é uma coisa fantástica, né? Então, a gente só fica imaginando o que tem por vir aí a curto prazo, né? Então, é uma coisa... O senhor corre o mundo inteiro em congressos aí, né? O senhor está sempre bem antenado e realmente, nessa questão do esporte, principalmente, é uma evolução a olhos vistos, né? Como o senhor disse, tinha jogador antigamente, vai operar, vai ficar 6 meses fora. Sim. Hoje, em 2, 3 meses, o cara tá batendo com bola de novo. Hoje, a cirurgia que mais é mais prolongada em relação à reabilitação ainda são as cirurgias de ligamento cruzado. Essas, nos atletas profissionais, tanto nos profissionais como nos amadores, né? A gente leva até 9 meses de pós-operatório para recuperar. Porque é mais forçado. Porque a gente tem que respeitar a cicatrização, né, do ligamento. Então, é uma coisa mais lenta. Num passado não muito distante, a gente trouxe esse período de recuperação para 6 meses. Mas hoje a gente já puxou o freio de mão, já voltou para os 9 meses de novo. Porque aí faz a adaptação, né, claro. Doutor? Porque é verdade, quem estoura o cruzado, estoura o menisco, ou ao contrário, estoura tudo junto? Não, é muito frequente, né? Tá. Normalmente, faz outra cirurgia? Né, normalmente as lesões de menisco, elas vêm de brinde, quando o sujeito lesa o cruzado. Que o mecanismo é o mesmo, mas é tudo reparado na mesma cirurgia. Não precisa fazer 2. Não, é tudo na mesma cirurgia. Aí já sai com o joelho já novo. Sai com... Quando o joelho começa a estralar... Recuperado. Recuperado. Novo é só com a prótese. Quando começa a estralar, doutor, o que faz? Procura ortopedista. Mas normalmente o fato de o joelho estralar não significa que isso seja uma doença. Tá? Então, tem muita gente que se preocupa, meu joelho está estalando. Mas não significa que isso seja uma doença. Às vezes só desequilíbrios musculares, que aumentam a pressão na articulação, então isso aí muitas vezes não é motivo de grande preocupação, mas tem que ser investigado. Porque às vezes o pessoal fala assim, começou a estralar aqui, estalar lá, não sei o quê. É muito comum. É só ficar de olho para ver se está tudo certinho. Isso é muito comum. Quando tem que começar a fazer uma revisão óssea, vamos dizer, a gente fala tudo, tem revisão cardíaca, revisão do olho, como é que a gente faz? Tem um período que as pessoas deveriam ir ao ortopedista fazer ver se está tudo certo? A ortopedia não é, assim como as demais especialidades, onde tu tem que fazer uma revisão periódica. Um check-up? Né, de tantos em tantos quilômetros. Né? Ou então, normalmente a gente é procurado nas situações realmente de lesão ou dor. Mas eu diria que normalmente existe uma situação bem peculiar, né, que são principalmente as mulheres na idade pós-menopausa, com preocupação que deve existir em relação à osteoporose, à atividade física regular. Então, normalmente, todas as mulheres, elas devem, nessas condições, sempre procurar, né, ou seu ortopedista, ou seu reumatologista, para fazer uma avaliação preventiva. Aí porque é importante. A osteoporose ainda chama muita atenção, né, doutor? Com certeza, porque é uma doença silenciosa e que pode trazer como consequência uma fratura, né, pela fragilidade óssea. E muita gente só descobre isso quando a fratura acontece. Exatamente isso, quando ela cai e quebra de uma forma bem fácil.
E aí, nesses casos, tem recuperação cirúrgica ou depende do grau que está a osteoporose também? Normalmente existe uma condição muito comum das fraturas pela osteoporose, que são as fraturas do fêmur, né? No adulto, no paciente idoso, as fraturas do colo do fêmur. Então, nessas situações, 99% dessas fraturas são cirúrgicas. Doutor, antes da gente encerrar, né? Voltando ali só nos joelhos ainda, quando que chama a atenção realmente, ou aquela dorzinha, a gente falou do estalar que também nem sempre tem que ficar com a pulga atrás da orelha, mas quando aquela dorzinha deve chamar mais atenção para procurar ver se está tudo certinho? Quando há uma certa limitação da mobilidade ou um incômodo que essa dor porventura possa trazer. Aí é importante não deixar a coisa ir muito adiante. É importante verificar logo. E nas quedas também observar bastante, né? Nos impactos. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedor, até porque, né, o pessoal gosta daquele futebolzinho de final de semana e é bom sempre estar de olho, como o senhor disse, é o número que está crescendo cada vez mais, o pessoal que não se cuida e acaba na mesa de cirurgia operando o joelho. É verdade. Eu que agradeço a oportunidade, Michele, de prestar esses esclarecimentos e a gente está sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Esse doutor Marcelo Beirão, que falou pra gente sobre essa questão do joelho. Gente, se você perdeu essa entrevista, não fica triste, vai estar tudo no nosso YouTube, /TV Primavera Criciúma, vai passar para você aí todas as informações de qualidade e, é claro, né, para você ter atenção à sua saúde. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Obrigado pela companhia. Até o próximo.